Bom dia, Jonas. Vamos fazer nossa chamada, né? A Adma tá por aqui? Tô aqui. Ótimo. Brena, acho que já deu um oi por aqui, né? Brenner, ainda não? Cleiton tá por aqui, né? Diego, Irla tá aqui. Bom dia. Irla já disse oi, então vou marcar aqui. Elielton, Genivaldo. Elielton, Genivaldo, ainda não. Gustavo, ainda não. Jean tá aqui, dando oi. João Anderson deu oi agora, né? José Ravik, Marcelo Celino, Marta, Oi, professor, bom dia, tudo bem? tudo, Marta, como é que você está? Levando, Tá certo. Pedro Henrique, espero que dê tudo certo, então. Pedro Henrique, Renan, obrigada. Pedro Henrique, Renan, ainda não. Tiago, Vinícius Lins, Presente. ok. Vinícius Lucas, Aqui. ok. Então, só chamar que eu marquei falta aqui, para confirmar. Brenner, Elielton, Genivaldo, Gustavo, José Ravik, Marcelo, tá? Pedro Henrique, Renan e Tiago. Ok? Vamos lá. Quem está no Classroom deve ter recebido um e-mail. Eu postei hoje a atividade de reposição da pilhas e filas, tá certo? Então, o pessoal que foi encaminhado para lá para a reposição pode fazer. Bom, hoje acho que é o prazo de entrega da ordenação. Acho que está mais tranquilo, já que é só copiar aquele código que está lá. Aí vocês vão ter um fim de semana de descanso antes de receber a próxima atividade. Quem for vai fazer reposição vai ficar trabalhando no fim de semana um pouquinho mais. A reposição é de novo pilha e fila com lista encadeada. Tá bom. Certo? E o próximo trabalho vai ser em duplo entre eu, vou definir até segunda-feira, que é quando devo liberar. Tá bom? O tempo está ficando apertado, eu não devo ter tempo de fazer outra reposição, mas eu devo fazer uma atividade extra com valendo ponto extra na média. Um ou dois pontos extras na média, também em grupo, além do trabalho da unidade 3 que também vai ser em grupo. Tá bom? Então a gente vai dar tudo certo no fim e a vida é bela. Tá? Tudo vai seguir nos moldes desses trabalhos, ou seja, eu vou mandar os links não, mandar os PDFs e vocês só tem que transcrever o conteúdo deles. Tá bom assim? A unidade 3, pronto, a gente vai terminar hoje a árvore de busca binária. Aí eu vou fazer um trabalho envolvendo busca binária, árvore de busca binária para a unidade 2. E eu vou deixar grafos para a unidade 3. E eu vou fazer um trabalho valendo ponto extra na média. Bom? Tá certo? Eu pensei em deixar a tabela hash para a unidade 2. Eu tô vendo que vai ficar muita coisa em muito pouco tempo. Aí vamos reduzir um pouquinho a carga e deixar a vida seguir. Tá certo?
mas vai ser sempre nos moldes, vai ser trabalho em dupla ou em trio, ou no máximo trio, né? A gente, se você quiser fazer só em dupla, não vou proibir, né? Ou se quiser fazer sozinho também não. Então, porque é bem direto os trabalhos. E aí dá para seguir adiante com a vida, né? Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Na nossa última aula, nós estávamos trabalhando com a árvore de busca binária, né? Como teve um feriadão, vou fazer só uma repetição simples, que são estruturas encadeadas, não lineares, porque estão apenas em árvore, mas que nos permitem buscar os elementos mais rapidamente, porque eles estão organizados como uma busca binária, menor para cada elemento, para cada nó da árvore, os menores estão à esquerda e os maiores à direita, o que nos permite encontrar os elementos da árvore, inserir e remover rapidamente. E essa é a nossa ideia da árvore busca binária. Tá certo? Então, nas nossas aulas anteriores, nós vimos como percorrer a árvore, como inserir e como remover. Se a aula estiver muito monótona, me avise, por favor. Então vamos lembrar rapidamente, na aula passada a gente viu o inserir, né? Como é que é o inserir? A gente vai ter o Y que vai fazer um papel de stalker. Você lembra dessa brincadeirazinha que eu falei do stalker? Né? Ele vai seguir o X. O X começa a partir da raiz. E se a gente vai inserir o novo nó da árvore, a gente vai ter o X vai seguir como se estivesse procurando a chave dele, do Z, que é o novo nó. E o Y vai seguir no X enquanto o X não for nulo. E o X vai para a direita ou para a esquerda, como se estivesse procurando essa chave. Só que se adotado, o X vai cair no nulo, só que o Y não vai. Quando o X cai no nulo, ele quebra esse laço das linhas 3 a 10, o que significa dizer que o Y é o pai. Tá? Se o Y era nulo, significa dizer que o X também era nulo e a raiz era nula. Então, Z é o primeiro elemento da árvore, então ele é a nova raiz da árvore. Se não, na linha 14, a gente tem que inserir o Z. Como em um primeiro momento nós não registramos se entra filho à esquerda ou à direita, nós comparamos a chave de Z com a chave do pai dele, e então decidimos se a chave de Z é menor que a chave de Y, colocamos à esquerda, se não à direita. E nós podemos colocar direto, porque sabemos que esse espaço está vazio, porque X se tornou nulo, ou seja, o espaço estava vazio ali. Consegui lembrar vocês de como é que isso funciona? Aí depois disso a gente veio, passou por isso aqui, aí falamos a transplante, lembra? Transplante U e V. Ela pega V e coloca no lugar do U com relação ao pai de U. Então, se o pai de U é nulo, então significa dizer que U era a raiz. Então, V é a nova raiz. Observe que o transplante não cuida dos filhos. Por isso que eles dizem que o transplante é uma função privada da classe, que só a função deletar deve ter acesso a ela. Tá bom? Se não, se o pai de U não é nulo, você vê se U é filho à esquerda ou à direita. Se U for filho à esquerda, então V se torna filho à esquerda. Se não, V se torna filho à direita. Tá certo? Fez isso, você vê. V é nulo? Não é nulo. Então, pai de V é o pai de U. Lembrar do transplante? Porque como o transplante é uma função privada e a delete é uma função da classe, ela tem acesso à função da classe, tá certo? Então vamos para delete, né? Para delete não, remover ou delete. E a delete a gente tinha dois casos simples e um caso que precisava de um pouco mais de trabalho.
Quais eram os casos simples? Na linha 1, se Z, se o nó que a gente vai remover não tem fila à esquerda. Se o nó que a gente vai remover não tem fila à esquerda, a coisa é fácil. Troca o nó que a gente vai remover pelo fila à direita dele. Resolvido o problema. Tá certo? Se não, a gente tem um outro caso fácil, linha 4. Se o nó que a gente vai remover não tem fila à direita, a gente troca o o nó que a gente quer remover pelo filo à esquerda dele. Certo? E a vida funciona muito bem. Então, desde que ele não tenha um dos filhos, a gente troca pelo outro filho. Tá certo? Agora, se ele passou pelo si da linha 1, pelo si da linha 4 e não caiu nenhum dos dois, então ele tem os dois filhos. E aí você tem que achar o sucessor dele, que vai ser o menor elemento da árvore à direita, que você sabe que existe, porque ele passou, não caiu nenhum dos cis anteriores. Então, Y é o sucessor. Se eu vou pular o si da linha 8, vou imaginar que ele não caiu. Se Y for o filho de Z, então você vai fazer o transplante direto, trocando Y por Z. Aí você faz o filho à esquerda de Z se tornar o filho à esquerda de Y. E eu sei que Y não tem filho à esquerda porque ele é o mínimo. Ou seja, não tem como cair mais para a esquerda de Y. Então tem um espaço vazio aqui. E agora que Y tem um novo filho à esquerda, na linha 14, informa esse novo filho à esquerda que o pai dele é Y. Ok com esse trechinho de código? Ok. Ok. Agora, se o Y não for filho de Z, aí eu caio no C da linha 8. Então, o que é que eu vou fazer? Y, por ser o mínimo do filho à direita, ele não tem filho à esquerda. Então, eu troco ele pelo filho à direita. E faço o filho à direita. E agora que eu fiz essa troca, eu ganho o espaço do filho à direita de Y para receber o filho à direita de Z. E aí eu preservo a árvore à direita. E eu faço um novo filho à direita de Y, saber que Y é o novo pai dele. Tá certo? E o filho à esquerda vai ser cuidado nas linhas 13 a 15, como explicado anteriormente. Ok. Marta tá caindo da aula, tá certo. Genivaldo, deixa eu botar sua presença aqui, Genivaldo. Mais alguém chegou depois da chamada? Eu. Leandro e Thiago, né? Elielton, Thiago. Mais alguém chegou? Não. Pronto. Então deixa eu voltar aqui por causa da Marta. Então, se não tem filho à esquerda, faço o transplante usando filho à direita. Se não, você vê se não tem filho à direita. Porque aí, se não tiver, você faz o transplante usando filho da esquerda. Se não, se tem os dois filhos, você é sucessor procurando o mínimo da árvore à direita. Se Y, se o pai dele não for Z, você faz o transplante de Y pelo filho à direita de Y, e com o espaço que você vai ganhar à direita de Y, você recebe o filho à direita de Z. E avisa esse novo filho à direita de Y que o pai dele é Y. Independente de Y ser filho ou não de Z, você vai trocar Z por Y. O espaço à esquerda vazio de Y recebe o filho à esquerda de Z, e você avisa esse novo filho à esquerda de Y que o pai dele é Y. Tá certo, Marta? Conseguiu receber a explicação agora? Conseguiu entender? Certo. Pronto. Isso tudo aqui foi na aula passada. E aí hoje a gente ficou de ver o código disso daqui. Então vamos lá do Sublime. Ah, vontade de espirrar. Espera um pouquinho.
Obrigado. Perdoe. Novamente eu vou usar o import non-suitable interception. Eu estou adaptando esse código do livro, mas ele não é o do livro, porque o do livro não trabalha com o link do pai, o árvore binária só com filha esquerda e filha direita, mas são equivalentes, então eu posso trabalhar com isso aqui sem problema. E aqui eu tenho o meu código de árvore binária de busca. Observe aqui na linha 62, public class bs3. Observe que eu preciso de duas coisas na hora de eu dar o new. A chave, e a chave precisa estender comparable. Estão vendo isso? Tá? E o objeto que eu vou guardar. Tá bom? A classe árvore em si, ela só precisa do nó raiz. Ela não precisa de mais nada. E a classe nó, em termos de dado interno. A classe nó é quem vai guardar a chave, o valor, o pai, a esquerda, a direita, e eu não vou trabalhar com esse int n. Esse aqui tá porque eu puxei da outra classe. Tá bom? Construtor do nó recebe a chave, o valor e o n, que eu guardo eles aqui. Tranquilos até esse momento? Sim. Vou seguindo. O que eu vou fazer? Os códigos que a gente viu, eu vou criar uma função pública para o usuário chamar, só que o usuário ele não vai ter acesso a esses dados privados internos, nó e tudo mais. Então eu chamo público sem receber o parâmetro, e essa chamada pública é que vai chamar a chamada interna aplicando na raiz. E a chamada interna, que aplica sobre o nó, ela é privada. E assim eu encapsulo. Tá certo? Tranquilos? Então, para percorrer em ordem, se x é igual a nulo, retorne, não vai fazer nada. Se ele passar dessa linha, na linha 87, ele faz em ordem à esquerda, imprime a chave mais o valor, depois vai para a direita. Ok? Estou operando. Linha 80. Ó. Essa é a chamada que autoriza os outros usuários do meu código a fazer. Tá? Tá bom? Essa é a pública. Ok? O que ela faz? Ela chama privada sobre a raiz, que é um dado privado. Ok? Mas se eu for olhar a função privada, eu estou usando aqui uma sobrecarga, né? Ó, duas funções com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes. Essa é pública, na linha 80, na linha 85 é privada, tá? Os parâmetros são diferentes. Aí, essa aqui, se o nó for nulo, retorna. Se não for nulo, ele vai executar a linha 88, que é chamar ela mesma para o x à esquerda. Depois que retornar a chamada recursiva, vai imprimir a chave e o valor do nó que ela está trabalhando. Depois vai para a direita. Ok? Sim. Ótimo. E eu vou fazer isso para a ordem reversa, mesma coisa. Pública, para chamar a privada. Tá? Por que eu chamei de ordem reversa? Porque eu vou para a direita e depois eu para a esquerda. Então vai imprimir os maiores antes dos menores. Vai imprimir as chaves em ordem reversa. Ok. Funções e procedimentos. Deixa eu explicar o que é isso. A diferença entre funções e procedimentos. Revolver não, heavy order. O que ela vai fazer é imprimir as chaves em ordem reversa, da maior para menor. Então, o que ela vai fazer? Vou explicar a privada. Se x é nulo, retorna. Se não, vou para a direita, que estão as chaves maiores.
Depois que eu retornar da direita, eu imprimo as chaves, depois eu vou para a esquerda, que estão as chaves menores. É a ordem reversa da em ordem. Certo? Então, funções e procedimentos. Tá bom? Procedimento é uma função que sem valor de retorno. Essa é a explicação formal. Tá? Ou seja, valor de retorno void. Tá bom? Função é um subcódigo, um módulo do seu código que tem um valor de retorno. Access to igual system. Isso aí são os sistemas de cores do Sublime. Tá bom? Tá? É só isso daí. Tá bom? Eu falei essa diferença entre função e procedimento, porque às vezes vocês veem tanto o pessoal de engenharia de software que eles chamam tudo de procedimento, 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 e esse na definição, e às vezes a definição formal do pessoal que vem de engenharia de software e não da parte de programação mesmo, eles confundem o termo formal de procedimento e função, né? Especialmente quem começou a aprender a programar primeiro em Java e não em outras linguagens de programação, como Python ou C ou C++. Aí dá uma misturada nos termos que depois para desfazer dá uma recriar alguns hábitos, né? Desfazer alguns hábitos e criar outros. Certo? Mas deixa eu seguir, posso seguir adiante? Vamos lá. E fiz a mesma coisa com pré-ordem, né? Aqui, primeiro imprimo, depois vai para a esquerda, depois para a direita. Pós-ordem, esquerda, direita e por último imprimo, que é filhos antes dos pais. E aí vai. O construtor da BS-Tree não faz nada. Não precisa. Tá bom? Contains, ela, se a chave é nulo, vai dar uma exceção, porque recebeu um argumento nulo. Se não, vai procurar a chave e comparar com o nulo. E a função pública para procurar, né, que retorna o valor, ela recebe só a chave para procurar. E ela chama uma função privada interna que manda procurar a partir da raiz a chave. Estou indo rápido demais aqui. Aqui na linha 183 a 185, estão vendo? Tranquilos? Ok, ninguém está reclamando, estou seguindo. Aí a função get mesmo, o que ela está fazendo? Olha só, linha 187. Recebe o nó e uma chave. Se o nó é nulo, retorne nulo. Então você não encontrou sua chave. Esse sim eu estou indo rápido demais, né? Pronto, vamos lá. Se não, lembre-se que a chave ela estende o comparable, então tem a função compare to. Então o índice MP retorna, pega o valor do compare to. E o compare to ela retorna o seguinte: se essa chave aqui, que é que eu recebi de parâmetro, ela for menor do que a que eu estou enviando, que é do nó, ela retorna negativo. Se for maior, se for maior, ela retorna positivo. Se for igual, ela retorna zero. Então, se CMP, que é o resultado disso aqui, for menor que zero, se eu estou procurando essa chave, eu tenho que procurar a esquerda. Então, eu mando ela procurar na get à esquerda. Está aqui. 190. Se o CMP retornou positivo, então eu dou um else, if CMP menor que zero, procura a direita. Se ele passou por esse if e esse else if, então eu dou um else, olha, se passou por esses dois, então só pode ser porque é igual. Sempre tem um momento de reflexão, depois tem um momento de debug. Você nunca vai ter esse. Você não vai chegar no momento programador e que você escreve um código sem parar, sem pensar, e depois você vai rodar e nunca vai debugar ele. Perdoe. Somos humanos, tá?
Você já escreveu uma redação e seu corretor ortográfico nunca pegou você cometendo um erro? E mesmo que ele não pegue você com um erro, você não leu depois e achou um erro? Acontece, a mesma coisa. Não se cobre tanto assim, não. Agora, a prática, ele permite procurar erros melhor, tá? Só isso. E perde o medo de você tentar as coisas. Você perde um bocado de medo de tentar as coisas. É difícil, é difícil. Depois você vai perdendo esse medo, é difícil. Você enfia mais a cara. Tá bom? Mas esse get aqui, que é basicamente. Tá dando para entender ele direito, pessoal? Tá, pronto. Vamos lá. Colocar uma chave, inserir. Então você deu uma chave e um valor. Professor, ela diz que era um nó. Olha o que eu vou fazer. Entre CMP, porque eu vou usar o compare to, aí o nó Z que eu recebi como parâmetro, eu criando aqui. Com a chave e o valor que eu estou recebendo. Tá certo? Vai ter uma função pública put, que vai receber só a chave e o valor, e ela vai chamar essa privada aqui. Tá bom? Aí o que acontece? X é igual a raiz. O Y é igual a nulo. Lembre-se que o Y é o nosso stalker. Enquanto x frente de nulo, y recebe x. CMP é igual a x compare to x.chave. Tá bom? Eu vou até deixar aqui. Não, deixa quieto. Se CMP é menor que zero, ou seja, se a comparação com a chave é menor que a chave do nó atual, x é para a esquerda. Se a comparação é maior que zero, x vai para a direita. Se é igual a zero, aí vão ter duas opções. Lembra-se que o meu pseudocódigo não tratava igualdade. Por quê? Porque sou eu que tenho que decidir na hora que eu implementar. E eu decidi o seguinte: se o valor que eu estou mandando é nulo, eu mando ele deletar a chave. Se não for nulo, eu mando ele atualizar o valor. Dos dois jeitos, fez isso, eu retorno. Ou seja, eu não prossigo com o meu código. Ou seja, se eu estou mandando uma chave que já pré-existe na minha árvore, é como uma atualização. Depois você perde o medo, já foi. Sai desse lado, pai de z é y. Se y é nulo, a raiz é z. Se não, eu comparo a chave com a chave de y. Se é menor que zero, z é filha esquerda. Se não, é filha direita. Tá? Tranquilos em sessão? Sim. Vamos para o transplante. 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 Nó U, nó V. Se pai de U é nulo, a raiz é V. Se não, olha que nesse não, então pai de U existe. Se U é filho à esquerda do pai, V se torna filho à esquerda do pai, de U. Se não, V se torna filha à direita do pai de U. Tá certo? Se V diferente de nulo, pai de V é igual ao pai de U. Tá bom? E apagar. Eu mando apagar uma chave. Aí ele vai mandar procurar. Se a chave é nula, manda uma exceção. Se não, eu mando ele procurar a partir da raiz qual a chave que ele vai apagar. E como é que vai ser isso? Olha só. Procure no nó Z a chave. Se Z é nulo, retorne. Eu não achei a chave que eu tenho que apagar. Se ele passou dessa linha, eu faço tipo a busca. Olha, CMP é igual ao comparar a chave. Se menor que zero, eu vou para a esquerda. Se maior que zero, eu vou para a direita. Se não, aí aqui eu vou o código deletar. Se o filho à esquerda de Z é nulo, faço o transplante contra a direita. Se não,
Se Z à direita é nulo, transplante com fila à esquerda. Ok? Se não, Y é o mínimo da árvore direita de Z. Se o pai de Y não for Z, transplante Y para filha direita de Y, filha direita de Y, filha direita de Z, e avisa esse filho direito que o pai dele é Y. Certo? Transplante YZ, filha esquerda de Y, filha esquerda de Z, e o pai do filho esquerda de Y é Y. Problemas, dúvidas, comentários, reexplicações? De boa. Então vamos para main. Tá? Como é que vai ser essa main? Olha o exemplo. O exemplo eu vou mandar essa string. Mas essa string aqui, opa, troquei de lado sem querer, desculpem. Eu vou usar cada letra dessa como chave. Ela não vai ser o dado a ser guardado. Cada letra dessa é a chave. Como se fosse o nome de pessoa, vamos dizer assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler e eu vou guardar a letra como chave e o inteiro como dado. E que inteiro é esse? É o número da iteração do laço. Tá? Então, eu vou criar aqui uma árvore em que a string é chave e o inteiro é o dado. Então, vou usar cada letra dessa como chave e guardar o inteiro. Depois eu vou imprimir em pré-ordem para a gente ver como ficou lá. Vou apagar uma letra, vou começar pela letra P. Depois vou imprimir em pré-ordem. Tá? E depois eu aceito que a gente faz umas requisições, imprime em ordem reversas, e ver como as coisas estão ficando, tá certo? Sim, eu vou mostrar aqui em cima. Olha aqui no Public Class BST3. Eu coloquei aqui em cima chave e botei uma vírgula, valor. Eu poderia até botar um terceiro aqui. Tá bom? E ainda mais, eu disse que o primeiro esteja comparable para ter um comparative. Tá certo? Então vamos lá para o terminal. O que vai acontecer, por exemplo, chegou o terminal aí, pronto. Ele vai adicionar as chaves, a primeira chave que ele vai adicionar vai ser o S, depois o E, depois o A. Ele vai adicionar as chaves nessa ordem. Observe como o E aparece mais de uma vez, ele vai acabar atualizando esses valores da chave E e da chave A mais de uma vez. Tá? Ó, então, o valor 0 está com S, o E está com 12, o A está com 8, certo? Esses são os valores guardados com cada uma das chaves. Tá certo? E eu mandei eles imprimir em pré-ordem, ou seja, os pais antes do filho. Então, S é a raiz. E o filho à esquerda dele é o E. Tá certo? E assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora é uma brincadeira. Eu vou mandar ele imprimir em ordem e vou recompilar aqui. Tá certo?
Observem que eu troquei aqui o comando para ser impressão em ordem, tá vendo? E aí, quando ele imprime as chaves em ordem, não os valores, mas as chaves. Porque as chaves é que são, a árvore registrou que são os comparáveis. Ele está armazenando segundo a ordem das chaves. Certo? Tá? E se eu trocar em ordem por heavy order? E o seu colega leu revólver sem querer. Agora está heavy order, que vai para a direita, depois imprime, depois vai para a esquerda. Aí ele vai imprimir os maiores, depois o atual e depois os menores. Observe, ele começou pelo X e foi indo. Perguntas, dúvidas? Nenhuma? Pronto. Quem, se eu gritasse, entre as legiões dos anjos me ouviria? E mesmo que um deles me tomasse inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia sua existência demasiado forte. Pois que é o belo, senão o grau do terrível, que ainda suportamos e que ainda admiramos, porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível, e eu me contenho, pois, e reprimo o apelo do meu soluço obscuro. Ai, quem nos poderia valer, nem anjos, nem homens, e o intuito animal logo adverte, que para nós não há amparo neste mundo definido. Resta-nos, quem sabe, a árvore de alguma colina, que podemos rever cada dia. Resta-nos a rua de ontem, e o apego cotidiano de algum hábito. Quem se afeiçoou a nós e permaneceu, e à noite, quando o vento pleno dos espaços do mundo desgastando-nos a face, a quem se furtaria ela, a desejada, eternamente enganosa, sobressalto para o coração solitário? Será mais leve para os que se amam? Ai, apenas ocultam eles um ao outro seu destino. Não o sabias? A rocha ou vácuo aprisionado entre os braços, para os espaços que expiramos, talvez os pássaros sentirão o ar mais dilatado, não voo mais comovido. É um trecho da poesia de Rilke. Mas as amantes retomam a natureza no seio esgotado, como se as forças lhes faltassem para realizar duas vezes a mesma obra. Com que fervor lembrar-se Gaspar Astampa, cujo exemplo sublime faz assim pensar uma jovem qualquer, abandonada pelo amante. Porque não sou como ela, frutificarão esses longínquos sofrimentos. Não é o tempo daqueles que amam libertar-se do objeto amado e superar frementes. Assim a flecha ultrapassa a corda, para ser no voo mais do que ela mesma, pois em parte alguma se detém. Tá bom? Hora da história, gente? Bora. Já foi a poesia, vamos para a história. Essa história é um pouco longa, tá? Ainda é do Feynman. Eu costumava abrir as fechaduras o tempo todo. Ia mostrar que era muito fácil fazer isso. E toda vez que alguma reunião geral, eu levantava e dizia que tínhamos importantes segredos que não deveríamos guardar os compartimentos daquele tipo. Precisamos de tranquilos melhores. Um dia, Teller levantou-se da reunião e disse para mim:
Não guardo meus segredos mais importantes no meu arquivo. Eu os mantenho em minha escrivania. Não é melhor? Eu disse, eu não sei, ainda não vi sua escrivania. Ele estava sentado mais à frente na reunião, e eu estava mais atrás. Então a reunião prosseguiu, e eu dei uma escapulida para ver a escrivania dele. Eu não tive nem que forçar a fechadura da escrivania. Acontece se você colocar essa mão por trás, embaixo, você poder puxar um papel. Como nos portas-papéis de banheiro. Você puxa um, puxa outro, puxa outro. Esvaziei toda aquela bendita gaveta. Coloquei tudo de lado e voltei para cima. A reunião estava acabando e todo mundo estava saindo. Juntei meu pessoal e corri para alcançar Teller. Então eu disse, a propósito, deixa-me ver sua escrivania. Claro, ele disse, e mostrou-me a sua escrivania. Olhei e disse, para mim parece bom, vejamos o que você guarda nela. Terei prazer em mostrar, ele disse, colocando a chave e abrindo a gaveta. Se, disse ele, você já não tivesse visto. Eu não sei se é nesse ou no outro livro dele. Tem um outro livro dele chamado What Do You Care About What Other People Think? Por que você se importa com o que os outros pensam? Eu acho que é nesse outro. Mas eu não tenho certeza, faz tempo que eu li esse livro. O problema de fazer uma brincadeira com um homem tão inteligente como o Sr. Teller era que o tempo entre ele notar que há algo de errado e entender exatamente o que aconteceu é curto demais para você se divertir. Alguns dos problemas especiais que enfrentavam os alunos eram bastante interessantes. Um deles tinha a ver com a segurança da usina de Oak Ridge, Tennessee. Los Alamos fabricaria a bomba, mas Oak Ridge eles estavam tentando separar os isótopos de urânio. O urânio 238 e o urânio 235, o explosivo. Eles estavam apenas começando a conseguir quantidades infinitesimais de água experimental, como o 235. E ao mesmo tempo estavam praticando a química. Seria uma grande usina, eles teriam tonéis de material. Então pegariam o material purificariam de novo e estariam prontos para a próxima fase. Os cinco purificados em várias fases. Então estão praticamente por um lado e por outro lado, estão conseguindo experimentalmente um pouco de U235 a partir de uma parte do aparato. Eles estavam tentando aprender a fazer os testes para tentar quanto de urânio 235 havia, e apesar de mandar instruções a eles, não conseguiam acertar. Por fim, Emil Segre disse que a única forma possível de conseguir acertar era ir lá e ver o que eles estavam fazendo. O pessoal do exército disse, não, é política nossa manter toda a informação de Los Alamos em um único local. As pessoas de Oak Ridge não tinham a menor noção sobre para que isso seria usado. Eles só sabiam o que estavam tentando fazer. Quer dizer, as pessoas de nível mais alto sabiam que eles estavam separando urânio, mas não sabiam o poder da bomba, ou que exatamente como ela funcionava, nem coisa alguma. As pessoas de nível mais baixo não sabiam nada sobre o que estavam fazendo. Isso é sobre como a questão da bomba atômica. As pessoas de nível mais baixo não sabiam nada sobre o que estavam fazendo. E os restos queriam manter as coisas assim. Não havia informação circulando, mas Segre insistiu que não conseguiam fazer os testes certos, e tudo acabaria em fumaça. Então ele finalmente foi ver o que estavam fazendo. Enquanto estava lavado por lá, viu o pessoal carregando um garrafão de água, água verde, que é a solução do nitrato de urânio. Ele disse, vocês também vão manejar isso assim? Depois de purificado, é o que vão fazer? Eles disseram, claro, por que não? Não vai explodir? Ele perguntou. Hã? Explodir? Mas existe. Vejam só, não deviam ter permitido informação alguma chegasse a eles. Agora estão todos preocupados. Acontece que o exército havia percebido quanto matéria precisaria, para fazer uma bomba. 20 kg, coisa assim. E percebeu que às vezes jamais seria tanto material purificado. Então não havia perigo. Mas eles não sabiam que os nêutrons eram muito mais efetivos quando fosse diminuída na água. Na água é necessário menos que um décimo, não, um centésimo da quantidade de material para fazer a reação, que cria radioatividade. Ela mata as pessoas ao redor e tudo mais. Era muito perigoso. E eles não tinham prestado atenção alguma à segurança. Então Oppenheimer enviou um telegrama a Segre. Visite a usina, observe todas as concentrações que devem estar, com o processo como elaborado por eles. Enquanto isso, calcularemos quanto material pode ser posto junto antes que haja uma explosão. Dois grupos começaram a trabalhar com isso. O grupo de Christie trabalhava com as soluções aquosas e meu grupo com pó seco em caixas. Calculamos aproximadamente quanto material eles poderiam acumular, de forma segura. E Christie ia lá e dizia a todos, em Oak Ridge, qual era a situação, porque as coisas estavam em colapso. E nós tínhamos que ir lá agora avisar eles. Então, peguei, passou os números a Christie e disse, todo contente, você tem todo o material, agora vá. Christie pegou pneumonia.
Eu tive que ir. Eu nunca tinha viajado de avião. Eles amarraram os papéis secretos em um trocinho nas minhas costas. Naquela época, o avião era parecido com um ônibus, exceto que as estações eram muito mais longas. Parava-se o tempo todo para esperar. Havia um rapaz perto de mim balançando uma corrente, dizendo algo como: deve ser extremamente difícil viajar sem uma prioridade nos dias de hoje. Não pude resistir. Eu não sei ter uma prioridade. Um pouco mais tarde ele tentou de novo. Alguns já viram, eles vão tirar alguns de nós com prioridade 3. Tudo bem, eu disse. Eu tenho prioridade número 2. Provavelmente escreveu essa congressista, sei que ele não era um, dizendo: o que estão fazendo mandando essas crianças com prioridade número 2 no meio da guerra? De forma alguma, cheguei ao Creed. De qualquer forma, cheguei ao Creed. Em primeiro lugar, fiz com que eles me levassem à usina. E não dizia nada, apenas observando tudo. Descobri que a situação era muito pior do que Segra havia relatado. O que tinha notado algumas caixas de grandes lotes em uma sala, mas não percebi a porção de caixas em outra sala do outro lado da mesma parede, e coisas assim. Agora, se você tem tanto material junto, a coisa aumenta. Passei por toda a usina. Tenho uma memória fraca, mas quando trabalho intensamente, tenho uma boa memória a curto prazo. As águas separam essas caixas para que não fiquem muito densas, de acordo com certas regras. Oi, caí? Oi, tava mudo? Oi. Memória a curto prazo. Assim pude lembrar todo tipo de coisas loucas, como prédio 90207, panel tal e tal e coisa assim. Naquela noite fui para o meu quarto e passei a coisa toda, explicando onde estavam todos os perigos e o que devia fazer para solucioná-los. Era bastante fácil. Coloque-se o cádio nas soluções para absorver os nêutrons na água, separam-se as caixas para que não fique muito densa, de acordo com certas regras. No dia seguinte, haveria uma grande reunião. Esqueci de dizer que antes de sair de Los Alamos, Oppenheimer me disse: as seguintes pessoas são tecnicamente capazes lá em Oak Ridge. Sr. Julian Webb, Sr. Fulano de Tal e assim por diante. Quero que você certifique que essas pessoas sejam presentes na reunião e diga a elas como tornar as coisas seguras de modo que realmente entenda. E se eles não estiverem na reunião, o que eu devo fazer? Então você vai dizer: Los Alamos não pode aceitar a responsabilidade pela segurança da usina de Oak Ridge, a menos que, traço, exclamação. Você quer dizer que eu, o pequeno Richard, vai chegar lá e dizer: sim, pequeno Richard, você vai lá e faz isso. Eu realmente cresci rápido. É óbvio que quando cheguei, os poderosos da companhia e o pessoal técnico que eu queria estavam lá. E também os generais e todo mundo que estava interessado nesse problema tão sério. Isso era bom, porque a usina teria explodido se ninguém tivesse prestado atenção a esse problema. O tenente Zumwalt tomava conta de mim. Contou que o coronel falara que eu não deveria dizer a eles como os dedos funcionavam e todos os detalhes, porque queríamos manter as coisas separadas. Então diga a eles apenas o que deve fazer para manter a segurança. Eu disse: na minha opinião, é impossível que eles obedeçam a um punhado de regras, a menos que entendam como isso funciona. E a minha opinião que só vai dar certo se eu contar a eles, e Los Alamos não pode aceitar a responsabilidade pela segurança da usina de Oak Ridge, a menos que eles sejam totalmente informados sobre como a coisa funciona. Foi o máximo. O tenente leva meu coronel e repete o que ele disse. O coronel disse: me dê 5 minutos, vai até a janela, para e pensa. Isso eles são muito bons tomar decisões. Mas achei interessante como o problema de divulgar ou não na usina de Oak Ridge a informação sobre como a bomba funcionava tinha que ser decidido e podia ser resolvido em 5 minutos. Tenho respeito dos militares porque nunca consegui decidir nada muito importante em tempo algum. Em 5 minutos ele disse: tudo bem, Sr. Feynman, vá em frente. Sentei-me e falei a todos eles sobre os nêutrons. Como eles funcionavam. Patati patatá. Há muitos nêutrons juntos, vocês devem manter o material separado, cádmio absorve, nêutrons são lentos, são mais efetivos que os rápidos e tá. Toda coisa elementar em Los Átomos, mas sobre as quais eles nunca tinham ouvido falar. Assim, eles me acharam um gênio. O resultado foi que eles resolveram estabelecer um pequeno grupo para fazer seus próprios cálculos e aprender a fazê-los.
Começaram a mudar os projetos da usina, os projetistas da usina estavam lá, as construções, os engenheiros e os engenheiros químicos para a nova usina, que lidariam com material separado. Disseram para voltar em alguns meses, então voltei quando os engenheiros acabaram o projeto da usina. Agora eu deveria examinar. Como você examina uma usina que ainda não está construída? Eu não sei. O Denis Zumwalt, que estava sempre me acompanhando, porque tinha que ter um companheiro por todo o canto, leva-me a essa sala onde estão dois engenheiros e uma enorme mesa coberta com uma pilha de projetos representando diversas áreas da usina. Eu estudei desenho mecânico na escola, mas não sou bom em ler projetos. Então eles abrem os projetos e começam a explicá-los para mim, pensando que eu sou um gênio. Uma das coisas que tinham que ser evitadas ao usina era a acumulação. E tinha um problema do tipo: se um evaporador está funcionando, tentando acumular material, a válvula fica atolada ou qualquer coisa parecida, acumula material demais, ela explode. Depois me explicaram que essa usina fora planejada de forma que, se qualquer válvula entupisse, nada aconteceria. Só se fizer pelo menos duas válvulas em cada lugar. Então explicar como funciona. O tetracloreto de carbono entra aqui, o nitrato de urânio daqui vai para ali, ele sobe, desce, sobe pelo assoalho, vem pelo tubo, vem no segundo andar, brup, passa pelo projeto para cima, para baixo, para cima, para baixo, falando muito rápido, explicando a usina, a química, mas tão complexa, estou completamente atordoado. Pior, não sei o que os símbolos do projeto querem dizer. Algum tipo de coisa que a princípio acho ser uma janela. É um quadrado com pequena cruz no meio, por tudo quanto é lado. Acho que é uma janela. Mas não, não pode ser uma janela, porque não está sempre na beira. Quero perguntar a eles o que é isso. Você já deve ter passado por uma situação assim. Quando você não pergunta na hora. Perguntar na hora não teria problema. Mas agora a gente começa um pouco demais. Hesitei muito. Se você perguntar agora, eles dirão: por que está desperdiçando meu tempo esse tempo todo? O que eu vou fazer? Então, a ideia, talvez seja uma válvula. Pego meu dedo, coloco em cima de uma das misteriosas cruzinhas no meio de uma das plantas da página 3 e digo: o que acontece se essa válvula entupir? Imaginando que eles dirão: isto não é uma válvula, senhor, é uma janela. Um olha para o outro e diz: bem, se esta válvula entupir, ela vai para cima, ele vai para cima, para baixo do projeto, para cima, para baixo, o outro rapaz para cima, para baixo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Os dois se olham, se viram para mim, abrem a boca como peixes cruzados e dizem: o senhor está coberto de razão. Então eles se enrolam os projetos, se vão e nós saímos. E o senhor Zumwalt, que está me o tempo todo, disse: o senhor é um gênio. Achei que você era um gênio quando passou uma vez pela usina e pôde falar sobre o evaporador C21 no pé de 90, 207 na manhã seguinte. Mas o senhor acaba de fazer, é fantástico. Como o senhor faz isso? Eu disse a ele que se tenta descobrir se é uma válvula ou não. Moral da história: sempre pergunte quando não entender alguma coisa, antes que a usina exploda. E olha que se ele não perguntasse, a bomba atômica explodiu nos Estados Unidos. Ah, meu Deus do céu. Não que eu seja favorável à bomba atômica, mas não precisamos de nenhum desastre a mais. Tá bom? Vamos agora para assunto da unidade 3. Tá? É o último assunto do semestre, mas ele é particularmente longo. Tá bom? Na verdade, a gente poderia fazer uma introdução a esse assunto em 90 horas e ainda não teria introduzido ele completamente. Tem muito pano para manga aqui. Ai, meu Deus. Tem muito pano para manga. Por um lado, a estrutura de dados, ela não é usada para armazenar dados em memória, mas ela é usada para resolver problemas. É a estrutura de dados mais flexível que existe no mundo, tá? Ela é usada para modelar de redes sociais, a mapas, a reatores nucleares. Muita coisa passa por ela. A grande maioria das línguas de programação não tem ela pré-pronta. Por quê? Porque a tendência é vocês terem que personalizar ela para cada caso. Então fica difícil você ter uma construção genérica que sirva para cada coisa. Tá certo, Jean Carlos? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente só vai
molhar o pezinho e eu deixo IA para molhar. Eu só vou molhar o dedo de vocês, eu deixo IA para molhar o resto do pé, tá bom? Então, assim, eu vou molhar o pé de vocês, o dedinho aqui, molho um pouco mais do pé em estrutura dos dois e o resto do pé eu deixo para IA molhar, tá? Mas tem muito chão aqui. Muito, muito, muito chão. Não precisa gritar dor, não, Ila. Tá? Vocês devem. Eu espero que não tenha trazido nenhuma memória traumática com o termo grafos, tá? Vocês devem ter ouvido isso em matemática elementar, tá certo? Só que eu não vou ficar brincando aqui de matemática, a gente vai brincar disso num termo de programação, tá bom? Então, o que é grafos? Deixa eu botar visual algo aqui na tela de grafos. Pronto. Isso que está chegando para vocês é um grafo. Basicamente, grafos, a definição deles são bolinhas ligadas por tracinhos. E o que devo dizer não é muito longe da definição formal dele. Tá certo? A questão é que muita coisa são modeladas com bolinhas ligadas por tracinhos. Tá certo? Como, por exemplo, se eu estiver um sistema GIS, um Google Maps, cada cruzamento de rua eu posso botar uma bolinha. E a rua que liga dois cruzamentos, os trechos de rua, é um tracinho. E com isso, então, eu transformo o mapa em um grafos, e aí eu posso trabalhar nesse grafo para calcular as rotas entre dois pontos. Essa é uma forma. Cada página do Facebook, certo? Cada perfil de vocês no Facebook é uma bolinha, e cada pessoa que vocês têm amizade e que vocês mandam mensagens para é uma aresta. E aí vocês têm as redes sociais na forma de um grafo, tá certo? A rede interna de computadores de uma instituição, de uma empresa, é um grafo, tá certo? A rede de distribuição de químicos da Petrobras, em que ela passa os produtos através de dutos de um local para o outro, é um grafo, tá bom? Rede de distribuição elétrica, circuitos dentro de um computador, tudo isso são grafos. Só não confundam. Grafos é diferente de gráficos, tá? São palavras diferentes. Em inglês, grafos é dito graph, que é diferente de graphics, que é gráficos, tá bom? São coisas diferentes. Grafos é bolinhas ligadas por tracinhos. As bolinhas formalmente nós chamamos de nós ou vértices, e os traços nós chamamos de arestas, certo? Dúvidas até o momento? Não? É uma coisa bem simples e exatamente por isso incrivelmente poderosa. Então hoje a gente vai apresentar os termos de grafos que vocês vão ter em qualquer livro, e na aula que vem a gente começa a apresentar os algoritmos que nós vamos utilizar. Então vamos lá. A gente está falando de unidade de matemática, mas o que é a estrutura mais flexível? O que ela modela? Conexões computadores, localidades e mapas, mapas de transporte, veículos, eletricidade, cabos, conexões de rede sem fio, inteligência artificial, redes sociais, diagramas UML não deixa de ser grafos, tá? Um grafo não direcionado a simplesmente grafos é um conjunto de pontos com linhas conectando algum desses pontos,
Tá? Então, aqui estão exemplos de grafos. Os pontos são conhecidos como nós ou vértices, e as linhas são chamadas de arestas. Tá? Tá certo? Em um grafo, nós e J. Por que quer dizer nós e J? Normalmente a gente numera os vértices. Por exemplo, esse gráfico, os vértices, as bolinhas estão numeradas de 1 a 5. Então, as arestas, que são essas linhas que ligam os nós, a gente chama eles pelo nome das extremidades dela. 1, 5. Tá? Se o grafo não é direcionado, ou seja, se tanto faz eu ir de 1 a 2, ou de 2 a 5, se tanto faz eu descer um caminho como o outro, então ele se refere a essa mesma ordem. Tá? Mas, às vezes, como você tem ruas de mão única, você pode ir de 1 a 2, mas de 2 para 1 não é possível. Então, a gente diz que esses são direcionados. Então, nesse caso, a ordem dos tratores importa, tá certo? Então, cuidado com isso. Formalmente, o grafo é um conjunto de nós, um conjunto de arestas, ele é escrito matematicamente dessa forma. O que quer dizer isso? Quer dizer que no papel, na matemática, o grafo ao lado seria escrito assim. G é o, abre parênteses, o conjunto de nós, olha o conjunto de nós entre chaves, de 1 a 5, e o conjunto de arestas, observe, que é um conjunto de pares, 1, 2, 1, 5, que são as arestas do grafo. Assim, nem sempre dá para desenhar ele no papel, tá, Jean Carlos? Grafos não são restritos a 2D ou 3D, sabe? As coisas podem ficar com muitas dimensões, tá bom? Nem sempre a gente consegue desenhar as coisas direitinho, tá certo? É claro que isso é no papel, não é como a gente vai representar na memória do computador. Tá? Então a gente representa isso com componentes elétricos, cidades, indivíduos, genes, proteínas, e por aí vai. Tá? A gente pode rotular os vértices e as arestas. Por exemplo, aqui estão rotulados os nomes de cidades, e as arestas representam se existe um voo que liga essas duas cidades. Tá? E esse número que a gente está vendo associado, esse rótulo, quando o rótulo é um número, ou um custo, a gente diz ponderado. Aí, nesse caso aqui, é o custo da passagem em dólares de Nova York para Itaca. Certo? Eu teria isso de um livro. Mas não é necessário que você precisa desenhar, e às vezes já tem ferramentas para desenhar, tá certo? O que vai importar para a gente é que a representação, muitas vezes, é mais simples, tá certo? Eu não vou ficar pedindo para vocês ficarem desenhando sempre, tá, Irla? Tá tranquilo. Eu peço que vocês saibam como representar na memória do computador um grafo e os algoritmos dele. Tá bom assim? Melhorou? Representar? Ah, não. Representar a gente vai ver que vai ser simples. Vai ser simples demais. Tá? Eu só estou explicando aqui as coisas. N, a gente vai dizer que é o número de versos, ou cardinalidade de V. Normalmente o pessoal chama de N de Natal. E M é o número de arestas. Por exemplo, esse grafo aqui tem N de Natal vértices, porque tem 5 vértices. E M de Maria igual a 5, porque tem 5 arestas. Tranquilos? Bora ver se é simples. Tá bom. Quer ver se é simples? Deixa eu pular aqui. Vamos pular os termos todos, deixa eu mostrar logo aqui como as coisas são simples. Tem 3 formas de representar um grafo na memória principal. 2 delas só envolvem matrizes e uma delas envolve um vetor de listas encadeadas. Tá bom assim, Irla? Ave Maria. Vamos lá, Ave Maria. Vamos ver se não está cheio de graça a situação. Matriz de incidência. Número de linhas é igual ao número de versos, número de colunas é igual ao número de arestas. Tem uma descrição aqui, A, linha I, que é o vértice, UV, que é a coluna, que tem a ver com arestas. Vale menos 1 se igual a U, e 1 se igual a V, e zeros mais que caso. O que isso quer dizer? Olha esse desenho. Esse desenho tem uma luz de holofote nele muito forte. Quantos vértices tem um grafo? Hein, Irla?
Quantos vértices tem um grafo? Quantas bolinhas você está vendo no desenho? Vértice é bolinha. Quantas bolinhas você está vendo? São 5 pontos, exatamente. Observe, são 5 pontos numerados de 1 a 5. Observe que esses são exatamente os números de linhas da matriz. Estão vendo? Pronto. Observe as arestas, as linhas que ligam as bolinhas. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, para cada coluna, além do índice, eu vou associar um string, que é o par, tá certo? De vértices que estão associados a ela. Por exemplo, a primeira coluna, o índice 1, está associado a string 1, 2, estão vendo? Meu filho, isso é mais fácil que Carnot, viu? Se acalma, tá mais fácil que Carnot. Pronto. Vocês estão vendo que começa com 1, o primeiro número é 1 e o segundo número é 2 na coluna? Observe, o primeiro número é 1. Observe a linha 1. O que está escrito na linha 1 dessa coluna que começa com 1? Menos 1, não é isso? E olha só, não termina com 2? E o que está escrito no 2? Quer dizer que você pode sair do 1, a encomenda sai do 1, menos um objeto no 1, e ele chega do 2, mais um objeto no 2. E os demais estão listados nesse 1, 2? Não estão, concorda? Então você bota 0 nos demais dessa coluna. Entendeu, Jean? Então, 1, 5. Onde é que eu boto menos 1? Na coluna do 1, 5. E onde é que eu boto 1? Exatamente. E os demais entradas dessa coluna, demais valores? Pronto. Faz o mesmo para cada coluna. Exatamente. A forma que você escolher para representar o gráfico. Exatamente, Jean. Exatamente. A forma de representação que você escolher para o gráfico, na maioria das vezes, depende do problema que você vai resolver. Pronto, Brenner. Olha a coluna 3, 5. Tá certo, Brenner? Tá vendo a coluna 3, 5? Ok. Qual é o primeiro número de 3 e 5 dessa coluna? Não, 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 não. Você não falou que a coluna é 3, 5? Se você lê 3, 5, qual o primeiro número que você lê? Quando você lê 3, 5. Então você bota menos 1 nele, na linha dele. Entendeu? Coluna 3, 5 começa com 3. Então você bota menos 1 na linha 3, coluna 3, 5. Entendeu essa parte? Sim. O outro número que você lê, qual é? Você bota um 1 nele, dessa coluna.
Todos os outros dessa coluna recebem 0. Consegue ver isso nas outras colunas agora, Brenner? Zero nas demais. Entendeu, né? Pronto. Agora, Ila, isso é difícil? Você que estava com receio, isso é difícil? Só deu lembranças ruins. Pronto. A forma de representação do gráfico depende dos problemas. Essa é uma forma que a gente não vai trabalhar em estrutura de dados 1 e 2 com frequência. A gente não vai tocar nelas, basicamente. Mas essa é uma forma de representação que é muito utilizada em problemas que têm a ver com circuitos. Por quê? A carga elétrica sai de um canto e vai para o outro. Lei de Kirchhoff. Então, essa forma de representação ela é perfeita para circuitos, como é perfeita para transporte de cargas. Mover cargas de um canto para o outro. A carga sai de um canto, chega no outro. Você registra isso. Tá certo? Então, a forma de resolver é isso. Mas a reforma apresentar é só isso. Tá certo? Tá bom? Vamos para a segunda. A segunda é mais fácil de representação, é mais fácil que essa. Tá bom? Vamos lá. A próxima é matriz adjacência. Tá bom? Para cada bolinha eu tenho uma linha, para cada bolinha eu tenho uma coluna. O que isso quer dizer? Olha só, primeira linha, vértice 1. Se eu estou no vértice 1, o anterior é matriz de incidência. Essa agora é adjacência, tem a ver com os vizinhos. Tá certo? Agora é matriz. Tá bom? Agora, olha essa aqui o seguinte. Olha a partir do vértice 1, da bolinha 1. Se você está na bolinha 1, que outros vértices você pode alcançar diretamente, saindo da bolinha 1, andando só uma aresta? Quem são os vizinhos diretos de 1? O que acontece? Na linha 1, coluna 2, você tem um 1. Na coluna 5, você tem um 1. Demais colunas da linha 1, você tem 0. À vontade, Irla. Começo. Vamos lá, Brena e Irla. Vamos começar de outro vértice. Vértice 3. Tá certo? Olhem para a linha 3 agora. E para o vértice 3. Se eu estou no vértice 3, com quem ele está ligado? Com quem ele está ligado diretamente? Ok. Então, olhe na linha 3. Em quais colunas tem o 1? Demais valores dessa linha.
Você está entendendo, Brenda? Ô, professor, Oi. sempre vai dar esse tipo de imagem aí do lado e você vai ter que ligar um ao outro para saber fazer a representação pela tabela ou tem outra maneira de fazer essa tabela aí? Normalmente, se você quiser fazer essa tabela, o que vai acontecer, normalmente as pessoas vão lhe dar um arquivo com, vamos dizer, tem tantos nós, por exemplo, 50 nós e tantos arestas, aí você vai ler cada par de nós. Tá certo, Tiago? Certo. Então, agora, Irla, você entendeu? Vamos lá, mais ou menos. Vamos para a linha, para o vértice 4. Quem o vértice 4 está ligado diretamente? Então, olha a linha 4 da matriz. Sim, cada vértice está associado a uma linha. Tá bom? E ele está, você bota um nas colunas dos vizinhos dele. Entendeu? Então, quando você olha um vértice, você olha na linha dele, aí você vê com que ele está ligado, vendo as colunas dele. Tá certo? Uhum. Tá bom? Todo mundo entendeu? Curiosamente, sabia que é um problema aberto dizer assim. Para alguns gráficos a gente consegue desenhar e dizer, ah, são iguais. Mas é um problema aberto para dizer se tem gráfico que é difícil dizer se dois gráficos são iguais ou não. É um problema difícil em geral. Porque há vários exemplos que a gente não consegue dizer se são iguais ou não. Tá bom? Mas eu vou chamar atenção para uma coisa. Vocês já notaram a quantidade de zeros que tem essa matriz? Tá cheia de zeros, não tá não? Não tem menos um e tá cheia de zeros. Então alguém resolveu simplificar essa matriz. Tá bom? E de que forma? Vai usar um vetor de listas encadeadas. Então, ao invés de usar essa matriz, eu vou para cada vértice ter uma lista encadeada. E eu vou botar nessa lista encadeada os vizinhos dele. Isso é chamado lista de adjacência. Por exemplo, olha o 1, Irla. Quem está ligado no 1? No desenho. Pronto. Aí você olha nesse conjunto, na lista encadeada do 1, que é a primeira, se você seguir ela, tem um 2 e um 5 guardado nessa lista encadeada, tá vendo? Tá certo? Então, eu tenho para cada vértice uma lista encadeada de quais são os vizinhos dele. Tá bom assim? Tá? Eu estou longe dos seus pesadelos, Irla. Brenner, Jean, estou longe dos pesadelos de todo mundo. Pronto. Aí o que acontece? O que a gente vai começar a ver na próxima aula, deixa eu já fazer aqui, trazer as animações, é começar a ver os algoritmos básicos de grafos, tá? Que são os algoritmos de percorrimento. O primeiro vai ser chamado busca em largura. Me avisa quando chegar a tela do visual algo aí.
bom? Chegou? Oi. Pronto. Então, o que acontece? A partir do nó zero, eu vou descobrir quais são os vértices que ele alcança e a distância dele para o nó zero. No caso, como aqui eu só não tenho nenhum custo de tempo ou de distância associada com cada aresta, vai ser só o número de arestas que ele percorreu. E isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Como a gente vai fazer isso daí? Ele está encontrando aqui o menor caminho do zero a todos os nós que é possível alcançar a partir do zero. Então, do 0 ao 11, já encontrou um caminho de custo 4. 4 arestas. E do 0 ao 12, 5 arestas. Até examinou estas arestas, mas ele não vai alterar mais esses custos. Tá? E aí você tem, a partir do 0, o mapa dos menores caminhos até ele. Brenner, é basicamente passar aqueles códigos do PDF e digitar eles. O que foi? Diga, aí você me manda assim me manda os Javas tudo, tá, Brenner? Tiago, Brenner, você me manda todos os Javas, tá? Me manda todos os Javas de volta, viu? Tá certo? Entende isso? Uma informação curiosa, gente. Do ponto de vista da computação, é mais barato você calcular a distância de um ponto a todos os demais pontos do que calcular a um ponto a um outro ponto. Sabiam disso? É curioso isso. O custo, na verdade, é um pouco, é o mesmo, é quase o mesmo, só que é muito mais fácil implementar. Calcular a distância, por exemplo, de Rio Tinto a todas as cidades do Brasil do que calcular de Rio Tinto para João Pessoa apenas. Então, o que se faz é calcular a distância de um ponto para todo mundo e depois guardar essas distâncias. É curioso isso. Então, esse é o último que a gente vai ver na próxima aula. E se tiver tempo, a gente vê o irmão dele, que é o busca em profundidade, que a gente usa para resolver problemas de busca. Por exemplo, achar o caminho de saída de um labirinto. Aqui a gente não está se importando com a distância, mas com o que a gente pode encontrar no caminho. Tá? Então, isso, vocês vão ver mais dele em inteligência artificial. Tá? Mas ele é muito útil para muitas coisas também. Tá? A gente vai começar a ver eles na próxima aula e algumas coisas derivadas deles. Tá bom, Monami? Tá bom? Pronto. Então a gente continua na próxima aula, meus amigos. Tudo bem? Eu não quero começar agora, não. Quero vocês com a cabeça bem fresquinha, vocês têm um trabalho. Tá? Quem precisar fazer reposição já começa hoje. A unidade 2 eu entrego para vocês começarem na segunda-feira. Aí vocês têm um descansozinho, tá bom? Trabalho só de reposição hoje, tá? Hoje, a ordenação até hoje, né? A unidade 2 eu entrego o trabalho que vocês começaram a fazer segunda, vocês tinham uns diazinhos de descanso. Tá bom? Pelo menos é minha disciplina. Tá bom, meus amigos? Então, até segunda-feira. E tudo de bom. A gente vai acelerar um pouquinho, né? Mas vai ser grupo de 2 ou de 3. Estou decidindo ainda. Até mais, tá? Bom fim de semana para todos. Até.